Ó, galera, vamos aí. Tá tendo rumores de um Nintendo Switch novo aí. Vamos ver aqui. Eu vi o canal do Senhor Linguiça. Igual aconteceu no console anterior, tá? Isso é bem provável que aconteça. Porém, aqui um usuário, gente, lá no Blue Sky, ele achou uma nomenclatura, um código não utilizado de forma comum pela Nintendo, de nome aí OSM. Foi essa postagem aqui, ó. Lembrando que o código, o modelo utilizado aí para o Switch 2 ser reconhecido é BI, é igual a abelha mesmo. É o Nintendo Switch 1. Ele tem algumas variações de nome, né? Como é colocado nessa postagem aqui, ó. As revisões do Switch 1 começam com HAC, aí depois tem o HAD, HDH e HEG. Mas ao entrar, né, descobrir isso no próprio site, no portal da Nintendo, vamos dizer assim, ele dá de cara com essa mensagem aqui, ó, com essa imagem, né? Você tem ali um console, como se tivesse sido ali desenhado, um vetor do console, se parece com o Nintendo Switch 2, né? Podem ver Mesma coisa, só mudou as cores. E provavelmente o tamanho vai ser um pouquinho maior do que o Nintendo Switch Lite original. os Joy-Cons, tá com a mesma cor do Switch 2, não tem No caso, né? em todos os botões, mas parece a mesma coisa. E vocês podem ver aqui, ó, OSM é caracterizado para este desenho, o que é um tanto quanto esquisito. Como eu falei, o próprio usuário que falou, né, não segue a nomenclatura padrão. Isso não quer dizer nada, a Nintendo pode mudar, tá? Algumas pessoas especularam que este desenho aqui poderia ser um Nintendo Switch 2 Lite, né, que a Nintendo já estaria ali, já com o código dele, né, ou algo do tipo, tá? Porém, não tem confirmação, né? E também eu acho aí bem estranho a Nintendo já ter colocado aí tudo mais, né, para meio que para fazer a parada acontecer pro Nintendo Switch 2 Lite, né? Não tem nenhum ano do console ser lançado, ele ainda precisa, né, meio que consolidar as vendas, estão vendendo bem e tudo mais, mas ainda precisa, né, colocar mais um fôlego aí no console, né, até ter outras revisões. Eu acho que o Lite deve vir em algum momento, tá? Mas eu não acho que seja agora, a não ser que eu esteja totalmente errado, né? É colocado aqui, né, que isso não é regra, justamente essa nomenclatura, e que a gente não pode tirar conclusões precipitadas por hora, tá? Mas, gente, aí já começam, né? A gente sempre tem esses rumores, né, de uma nova versão do console. Muito se espera o Nintendo Switch 2 OLED, muitas pessoas estão aguardando uma nova revisão. É pra dar uma barateada também, né? Às vezes o cara também só gosta de jogar ali no portátilzinho, né? Então seria uma boa e o preço também um pouquinho mais diferenciado, né? Talvez, se vamos colocar aqui pelo menos aqui no Brasil, uns R$ 1.000 a menos já, 1.500 a menos já ia dar uma aliviada, né? Talvez uma revisão com bateria melhor, né? Talvez com coisinhas que precisam ser corrigidas no Nintendo Switch 2 da sua primeira revisão, né, de lançamento. Isso sempre acontece, aconteceu com o Switch 1, vai acontecer com o 2, mas é isso que a gente tem de informação aqui por hora, tá? Muitos especulam ser o Nintendo Switch 2 Lite, mas como eu falei para vocês, é puramente especulação. E vamos seguir acompanhando para ver qual é. Algumas pessoas também falaram, tá, que não é nada, tá? Que é nada, esse OSM não significa nada, que não se deve, né, levar em consideração. Foi colocado aqui também, ó, que o OSM significa On Screen Manager, e que On Screen Manager é uma sigla, né, muito comum na indústria, que se refere a coisas relacionadas
a interface de usuário, né? E que o OSM é um produto distinto do que seria o Switch 2, o Bi e o Hack, né? Que é o Switch 1. E o pessoal tá. Então pode ser uma atualização, né? Que eles vão postar. Na realidade, eu acho que se eu fosse apostar no Nintendo Switch Lite 2, né? O Nintendo Switch 2 Lite, seria na parte do ano que vem, né? Meio do ano que vem em diante. Eu acho que aí sim, do meio pro final do ano que vem. Especulando, gente. Tá especulando. Tá dando até treta isso aqui, ó, entre outras pessoas. Um tá falando que não é nada, o outro tá falando que já tá sendo precipitado, né? E começa a especulação, mas não deixa de ser curioso esse desenho aqui, como vocês podem ver. Se a gente tiver o Nintendo Switch 2 Lite, vocês acham que ele vai seguir o mesmo padrão do Nintendo Switch? Eu acredito que sim. A única coisa que ele não vai destacar. Acredito que sim. Um Lite, por exemplo, ele não poder, né, conectar a TV. No caso aqui, ó, vocês podem ver que não tá faltando aquele botãozinho do Game Chat, né, que você usa do chat, que é o botão C, que fica justamente aqui. Ele não tá aparecendo, né? Parece também, se for seguir aqui, que os botões, tanto o mais e o menos, se for desse jeito aqui, serão maiores do que o que a gente tem no Switch 2 convencional. Pelo esse desenho aqui, faz sentido ser um Switch 2 Lite, tá? Isso aqui também faz sentido por outro ponto também, gente. Pelo seguinte, o modelo Lite, teoricamente, ele teria a mesma performance do Switch 2 padrão, né? Porém, o Lite, ele tem um diferencial de que ele tende a ser mais barato. Vocês estão vendo que a gente está na crise, né, das memórias, tá tendo pouca memória, a parada tá ficando cara. Então você oferecer uma solução mais barata para o seu sistema também seria uma boa. Também seria interessante para a Nintendo. Você oferecer uma solução de entrada para as pessoas já terem, né, o Nintendo Switch 2 e já tá pronto aí para a próxima geração da Nintendo. Também seria uma estratégia interessante desse ponto de vista. Então, galera, eu também concordo com ele, pode ser, mas eu acredito que se a Nintendo for lançar alguma coisa de novo, vai ser a partir do meio do ano que vem pro final do ano, pro Natal de 2027, na minha concepção, né? Vamos aguardar, vamos ver, coloca aí nos comentários o que você acha, se você tá na expectativa ou não do novo Nintendo Switch Lite 2 ou Nintendo Switch 2 Lite, beleza? Curta, compartilha aí, comenta. Vamos bater um papo nos comentários aí.